Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Que os amigos espirituais, os benfeitores que dirigem o nosso NEF, encontrem em nós a mente receptiva e o coração também aberto, para que possamos ouvir o nosso irmão Gilvan, que nos dirigirá a palavra hoje à tarde, hoje à noite, falando-nos sobre os milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus. Para ele, rogamos aos amigos espirituais e ao Cristo que o inspire, que o faça como um canal para chegar até nós todos os ensinamentos e esclarecimentos proporcionados por esta santa doutrina. Assim, Senhor, louvando-te e louvando ao nosso Pai Criador, te pedimos permissão para iniciarmos o nosso momento de Kardec desta semana, sob a tua guarda, sob a tua proteção, principalmente sob a tua inspiração. Guarda-nos na tua paz, Mestre, que ela permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Mais uma vez, boa noite, ou boa tarde, né? Que ainda são... Aí você está mexendo na tela aqui toda, né? Aí vai. Não são nem 6 horas ainda e já está tudo escuro. Então, a gente fala boa noite. Então, hoje nós temos aqui nosso Gilvan, que vai tratar sobre o capítulo 13 do livro A Gênese, é um livro escrito por Allan Kardec. Este capítulo fala sobre os milagres segundo o Espiritismo. Então, deixo aqui uma imagem, Gil, abra aqui ó, a sua... O nosso abraço aos amigos, às amigas. Vamos, portanto, conversar por alguns minutos nesse momento sobre os milagres segundo o Espiritismo. Bem, eu costumo dizer que a história é uma grande fonte para nós compreender os eventos, os acontecimentos que ocorrem durante determinado tempo, em determinadas localidades. A história é, por assim dizer, uma grande fonte da qual nós estudamos e compreendemos a vida e o que ela nos tem a oferecer. A gente pode imaginar, por exemplo, que hoje alguns fatos, alguns eventos que acontecem na área da medicina, toda a tecnologia que tem, a gente tem uma melhor compreensão dos eventos que acontecem hoje, porque no curso da história nós aprendemos e acompanhamos, direta ou indiretamente, a evolução. O mesmo se observa nas mais variadas esferas do saber humano. A biologia também não é diferente, a química, na área do direito,
e também na área da filosofia. A filosofia, conforme hoje compreendemos, ela tem origem na mitologia, no momento em que a consciência humana ainda não estava apta a levantar determinadas questões, a fazer determinadas conjecturas. Então, naquele tempo, a mitologia teve um papel relevante. E, quando falamos em mitologia, não há como não fazermos um destaque e um recorte especial na mitologia da Grécia. Tivemos ali, por volta do século IX até o século VI a.C., um grande momento em que a Grécia viveu e, sob o ponto de vista da sobrenaturalidade, ou até mesmo do ponto de vista do miraculoso, foi um instante muito rico, no qual os deuses desciam do Olimpo e vinham ter com os humanos, com os mortais. Então, século IX até o século VI. A partir daí, começaram a surgir os filósofos chamados pré-socráticos, que eram, dentre outros, Pitágoras, Anaximandro, Praxímenes, Demócrito e tantos outros que vieram antes de Sócrates, e eles começaram a não mais se conter com o admirável, não mais se conter com o miraculoso, com o extraordinário. Eles começaram a pensar: por que isto acontece? Como é que isto ocorre? O que está por trás de determinados eventos? Como é que os deuses tomam a forma humana e juntam-se aos homens? Então, a partir deste instante, começa a se formar, pelo menos no mundo ocidental, que a gente entende por conhecimento filosófico. Depois dos pré-socráticos, tivemos, efetivamente, Sócrates e Platão, e depois destes, os pós-socráticos, Aristóteles, Zenon e uma série de outros. E eles conseguiram, portanto, sistematizando todo o conhecimento mitológico, nos oferecer uma expressiva fonte de saber sobre as questões que envolvem a nossa vida, as nossas existências. E, a partir daí, começaram a surgir respostas antes não entendidas, antes não apresentadas. E é interessante a gente observar o aspecto mitológico como fonte filosófica, que também passou a se expressar no próprio cristianismo. Há quem diga, por conta disso, que o cristianismo é uma ciência muito mais greco-romana do que propriamente judaica. Muito embora tenha sido Jesus judeu, nascido, portanto, em Belém, em Nazaré, e boa parte do seu discipulado, boa parte do seu apostolado, também eram de origem judia, nas regiões da Judéia, mas eram pessoas que estavam ainda bem marcadas pelo pensamento grego, pelo pensamento romano.
A Grécia, naquela época, era o berço da civilização ocidental. Não é? Alguém que tivesse nascido, por exemplo, em Roma, e nunca tivesse conhecido os deuses gregos, não era uma pessoa respeitável. Os grandes tribunos romanos, todos eles beberam na fonte da Hélade ou da Grécia Antiga, para, a partir dali, formar os seus conhecimentos, as suas convicções sobre tudo, inclusive sobre os deuses. Não é por acaso que boa parte dos deuses gregos foram renominados ou renomeados para Roma, como também seus deuses. Então, a gente observa dentro do próprio cristianismo uma forte presença do pensamento grego e também alguns aspectos da mitologia grega. A gente pode ver, portanto, que do ano 43 a.C. ao ano 18 depois do Cristo, Públio Ovídio foi um escritor, um poeta italiano, que ele escreveu algumas das suas mitologias bem parecidas, bem assemelhadas com aquilo que Jesus tomou para nos ensinar, para deixar o seu legado de conhecimento. E Jesus, o pedagogo por excelência, adotou nas suas parábolas muitos símbolos da natureza, evidentemente, para expressar a sua verdade. E a gente vai buscar, portanto, nesta obra, Metamorfoses, a obra de Ovídio. Ela é composta por 250 histórias mitológicas, algumas das quais bem assemelhadas aos relatos contidos no Novo Testamento. Ele conta, por exemplo, apenas para destacarmos, que uma certa feita, o deus Mercúrio e Júpiter desceram do Olimpo e foram fazer uma peregrinação por um vilarejo para saber se as pessoas os reconheciam como deuses, se faziam algum tipo de reverência às suas presenças, enfim, se seriam ouvidos e, de alguma forma, admirados. Eles, portanto, começaram a peregrinar pelas ruas desse vilarejo durante muito tempo e ninguém lhes dava atenção. Ao final do dia, eles batem à porta de uma casa e são carinhosamente recebidos por Fenelon e Baucis, um casal, portanto, bastante idoso, que os recebe e os convida para adentrarem-se e comer alguma coisa. E, ao sentarem-se à mesa, eles são recebidos com o vinho. Aliás, o vinho que é muito utilizado antes mesmo próprio advento do Cristo, não é? Dionísio, ou Baco, é o deus do vinho. No Egito já se cultuava o vinho quase como um alimento indispensável. E nós vemos também ali, nas bodas de Caná, Jesus utilizar-se do vinho da água, transformando-a em vinho, para dar ali o seu ensinamento. Então, os quatro estão sentados ao redor da mesa e começam a beber. E, à medida que os cálices de vinho iam se esvaziando, automaticamente iam sendo completados sem que ninguém colocasse vinho ali dentro. As taças iam se esvaziando e iam se enchendo automaticamente. E ali aquele casal simples percebeu que aqueles dois homens, Mercúrio e Júpiter, não eram pessoas comuns.
E no decurso do diálogo, das conversas, eles perceberam que se tratava de dois deuses, dos deuses que desceram do Olimpo. E, ao perceberem isso, Júpiter e Mercúrio, milagrosamente falando, transformaram a velha casa num grande templo e transformaram o casal em sacerdotes que, ao desencarnarem, e assim que Ovídio escreve, ao morrerem, melhor dizendo, passaram a cuidar juntos do templo. Olha aí o significado da imortalidade da alma. Eles morreram, mas continuaram como sacerdotes cuidando do templo e daqueles que ali frequentavam. Já vemos aí claramente o ensino sobre a paligenesia ou a encarnação. O primeiro milagre feito por Jesus, no começo das suas andanças, dos seus ensinamentos, consta do Evangelho de João, exatamente aquele das bodas de Caná, no qual Jesus transforma a água em vinho. E da mesma forma como Jesus ali, na transformação da água e do vinho, nos dá profundos ensinamentos, a mitologia grega, antes de Jesus, esse livro foi escrito no 6º ano da nossa era, e Jesus fez a transformação da água e do vinho bem depois. Então, a gente observa que há profundos ensinamentos nos aspectos ou nos mitos da antiga Grécia e que, sabiamente, Jesus utilizou deles para nos ensinar, para nos dar profundas lições. Aí a gente passa a entender, ou tentar entender, o significado dos milagres. Será que foi, de fato, um milagre aquilo que Jesus fez nas bodas de Caná? Será que foi um milagre o que Júpiter e Mercúrio fizeram quando visitaram aquele casal de idosos? É isso que, à luz da doutrina espírita, a gente vai, então, aqui, nestes breves momentos, tentar compreender. Vamos, então. Não foi. Agora foi. Bem, então Kardec nos ensina, no livro A Gênese, que a palavra milagre, ela se origina, ela deriva do latim miraculum, que significa prodígio. Também pode significar maravilha, coisa extraordinária. E que, com o tempo, esta palavra adquiriu novas conotações e passou, dentro do aspecto teológico, a corresponder a atos do poder divino contrário às próprias leis da natureza. Então, a gente começa a observar, já nessa primeira passagem, que todo enunciado, toda fala, toda palavra que se diz, com o tempo, acaba ganhando conotações diversas e, em algum momento, até adversa. A palavra milagre ou miraculo é uma delas. A palavra daimon, por exemplo, na época de Sócrates, significava bons espíritos. Daí porque Sócrates ter dito que os daimons eram quem lhes ditavam os melhores ensinamentos. Hoje, daimon convertido em demônio significa o quê? Exatamente o oposto. Exatamente a palavra diversa. Imagine, por exemplo, aqui no NEFA, algum médium dizer que os demônios são quem nos ditam os melhores ensinamentos. O que é que nós diríamos? O médium do NEFA está obsediado, naturalmente.
Então, as palavras, com o tempo, vão adquirindo novas conotações, novos conceitos, novos significados. E, a depender da cultura, do contexto e de quem a empregue, essas palavras adquirem até conotações adversas, como é o caso da palavra daimon. Dois caracteres, podemos aqui levantar, caracterizam o milagre. Primeiro, é o de ser algo inexplicável. E aí a gente pode pensar, o que é que significa algo ser inexplicável? Inexplicável sob que ponto de vista? Inexplicável sobre que contexto isso esteja aplicando, isso esteja sendo colocado. Ademais, é importante frisar que aquilo que hoje é absolutamente claro e explicado, no passado, poderia ser algo absolutamente inexplicado ou inexplicável. E, naquele contexto pretérito, este mesmo objeto, este mesmo evento, poderia ser tomado como um milagre. É o que Kardec nos ensina aqui. Então, até o século XVIII, meados do século XVIII, 1740, 1720, nós estávamos ainda sob a égide, por exemplo, da famosa física clássica. E o que é que dizia a física clássica? Tudo é formado por átomos. E o átomo é o quê? Indivisível. É a última parcela, ou a menor partícula existente. Os defensores desta teoria, portanto, ao afirmarem que tudo era formado por átomo, e que, ao mesmo tempo, o átomo era indivisível, tudo que fugisse a essa perspectiva era inexplicado ou inexplicável. E aí criaram a teoria chamada teoria do vácuo absoluto. Ou seja, entre um átomo e outro, como não se poderia explicar o que havia, os desdobramentos dos átomos, então se afirmava naquela época que existia um vazio absoluto, por não se poder explicar aquilo. A partir meados do século XVIII, Lavoisier e Laplace começaram a investigar e viram que a matéria não era formada, sim, formada de átomos, mas que o átomo não seria, portanto, a última partícula, a menor de todas. E, começando a investigar, eles chegaram até o que Mesmer, pouco tempo depois dele, porém, ainda no século XVIII, final do século XVIII, veio a chamar de o magnetismo animal ou o fluido cósmico universal. Mesmer chegou a utilizar esse termo. Isso foi fundamental para que, com o advento do Espiritismo, nós pudéssemos compreender, se não tudo, mas todos os fenômenos que até então eram admitidos como inexplicável, extraordinário, miraculoso, ou mais, como fatos que derrogavam, de alguma forma, as leis da natureza. Por isso que Kardec diz que o Espiritismo não podia ter vindo antes do conhecimento obtido da matéria, porque só através do estudo da matéria, das suas derivações até infinitesimais, é que se pôde, a partir de então, compreender os fenômenos até então incompreendidos. Daí Kardec ter dito que a ciência moderna trouxe a concepção de um único elemento material constitutivo do universo até então conhecido. E a este elemento
fluido cósmico universal, Kardec diz que o Espiritismo juntou a esse elemento o elemento espiritual. Desta união resulta, portanto, todos os fenômenos até então tidos por maravilhosos. Ou seja, até Lavoisier e Laplace e Mesmer conhecia-se o elemento material, o magnetismo, o fluido cósmico universal, o magnetismo animal. Com a doutrina espírita veio o elemento espiritual, ou seja, o espírito. E o advento e a junção, portanto, desses dois elementos conseguem solucionar, repito, se não todos, mas seguramente a grande maioria dos fenômenos tidos por nós, pelos homens, até então, considerados como extraordinários. Nesse sentido, o Espírito vem, nos ensina Kardec, a seu turno, fazer o que a ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Da mesma forma como coube à ciência material desvendar, estudar e desvendar a matéria, a ponto de compreender o magnetismo, a força do magnetismo animal, o Espiritismo veio revelar, juntando esses dois elementos, elemento espiritual e material, veio revelar no sentido de que todos os fenômenos tidos por miraculosos eram plenamente explicados. Antes de se conhecerem as propriedades da eletricidade, diz Kardec, os fenômenos elétricos passavam por prodígios para certa gente. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu, portanto, o maravilhoso. Imaginemos se, na Idade Média, por aí, alguém chegasse com uma tese defendendo uma fórmula para a eletricidade. Seria um daqueles levados à fogueira. Imaginemos, por exemplo, se antes do entendimento acerca da matéria viesse Kardec e os espíritos falar sobre materialização, muito embora os fenômenos de materializações, todos nós sabemos, existem há milhares de anos antes mesmo do advento da doutrina espírita. O Velho Testamento está pejado desses fatos, mas se o Espiritismo viesse na Idade Média, Kardec seria tranquilamente levado à fogueira. Galileu foi apenas por dizer que o Sol girava em torno da Terra. Imagine se Kardec viesse na Idade Média falar que os espíritos se comunicavam. Joana d'Arc foi levada à fogueira por ter afirmado e repetido e confirmado isso em tribunais canônicos, inclusive, que via espíritos. Como ela não voltou atrás do seu pensamento, foi levada à fogueira. Galileu, apenas por dizer que o Sol girava em torno da Terra, diga-se, que o Sol girava, que a Terra girava em torno do Sol, portanto, o heliocentrismo, ele foi levado à fogueira, ou quase que foi. Chegando perto, ao sentir o calor, ele voltou atrás e foi perdoado pela Igreja. Portanto, e aqui ratificando, informando, enfatizando a ideia de o porquê a doutrina espírita veio exatamente naquele tempo, não antes, e nem também depois, veio no tempo certo. O mesmo ocorre, portanto, nos ensina Kardec com os fenômenos espíritas, que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que serviram de fundamento a uma imensidade
de crenças supersticiosas. Quando Henry Ford estava planejando fabricar o primeiro veículo e afirmou que o veículo que ele estava projetando teria capacidade de chegar à velocidade de 60 km por hora, todos disseram que ele estava maluco. Possível o homem, o corpo humano, suportar, ainda que fosse dentro de um veículo, andar numa velocidade de 60 km por hora. Hoje nós andamos no supersônico e nem percebemos. Para quem anda no supersônico, evidentemente. O fato é que, naquele momento, seria quase que um milagre. E olha que Henry Ford foi quando? Me ajudem aí, 1800. Né? O automóvel, enfim, 1898. Já imaginem voltarmos 200, 300, 400 anos e falarmos sobre questões ligadas à eletricidade, aos fenômenos, enfim, fenômenos elétricos, fenômenos acústicos, a máquina a vapor, muito embora Da Vinci, em 1450, já tivesse ali projetando, né, a máquina a vapor, viveu nessa época. Mas o fato é que coisas que naquela época eram tidas como miraculo, como admirável, como fatos derrogantes da lei divina, hoje já são fatos aceitáveis. É o que Kardec, portanto, nos ensina. Pelas manifestações que produz, a alma revela sua existência, sua sobrevivência, sua individualidade. Julga-se dela pelos seus efeitos. Eu quero... Um momentinho só. Pelos seus efeitos. Sendo natural a causa, o efeito também o é. São esses efeitos que constituem objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo. Então, ao estudar e, consequentemente, entender sobre o elemento espiritual, Kardec pôde, a partir daí, compreender todos os fenômenos que aconteciam quando ele foi convidado pelo senhor Fortier a presenciar aqueles fenômenos das mesas girantes, das cadeiras que volitavam. Tudo isso foi plenamente entendido e compreendido quando se entendia os efeitos da matéria, o elemento material. Aqueles que não admitem o princípio espiritual independente e negam, por conseguinte, a sobrevivência da alma, toda a natureza resume-se na matéria. Com efeito, para estes, todos os fenômenos que exorbitam os limites das leis naturais, então conhecidas, são atribuídos à imaginação e à alucinação. Noutros termos, quando a gente imagina que o átomo ainda seja algo indivisível, quando a gente ainda defende a tese do vácuo absoluto, portanto, nada existe fora da matéria, é evidente que todos os fenômenos são tidos por alucinações. E não só alucinações. Não é? Os fenômenos espíritas, eles, inicialmente, além dos médiuns serem chamados de pessoas alucinadas, para o pensamento católico, eram pessoas perigosas e que deveriam ser apartadas da sociedade. Então, tudo isso por falta do conhecimento que a doutrina espírita veio desvelar ou veio desmistificar quando se propôs a estudar esses fenômenos. Aqui trouxemos uma pergunta, não é Kardec quem a põe aqui, mas somos nós. O fato do Espiritismo admitir a existência e a sobrevivência do espírito, bem como as mais variadas formas com que ele interage com o mundo espiritual, disso resulta
que todos os eventos catalogados como extrafísicos podem ser considerados como fatos espirituais ou de origem mediúnica? O que é que nós pensamos sobre isso? Vamos para a próxima tela, e aí temos que não. Fora preciso compreendê-lo muito pouco para pensar assim. Porque, ao mesmo tempo, isso é importante a gente ter em mente, ao mesmo tempo em que Kardec estudou e desvendou aquilo que era miraculoso em elemento, em fato natural, aquilo que era sobrenatural, tornando-o natural, ele nos mostrou o poder que tem a matéria. Nós aprendemos, né, que a matéria está longe de ser algo palpável, medido, apenas tocável. Ela se expande, né? E a compreensão dos estados físicos, sólidos, líquidos, gasosos, radiantes da matéria, nos leva a compreender que muitos fenômenos que acontecem não são necessariamente fenômenos mediúnicos, mas o próprio agente pode ser um indivíduo encarnado. A telepatia é um fenômeno anímico, o sonambulismo é um fenômeno anímico, quer dizer, pode ser um fenômeno anímico. Enfim, tantos outros, a telecinesia é um fenômeno anímico. Nós vamos, portanto, a partir do conhecimento da matéria, de suas propriedades, vamos compreendendo que muitos fatos que acontecem ao nosso redor não são necessariamente espirituais sob o ponto de vista de fenômenos voltados a questões ligadas à mediunidade. Pode até imaginar que no fenômeno telepático, que é anímico, pode haver, eventualmente, um conteúdo mediúnico. É possível, mas a telepatia em si é um fenômeno anímico. Afinal, tem os adeptos do espiritismo negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os haja exagerado muitíssimo. Não. Nós, espíritas, temos esse conhecimento, ou pelo menos temos o dever de conhecer que, ao lado dos fenômenos mediúnicos propriamente dito, existem fenômenos anímicos, e que muitas pessoas de má fé utilizam desses potenciais anímicos para passarem determinados eventos como mediúnicos. Kardec, portanto, nos chama a atenção para nós, espíritas, estarmos atentos a esses fatos. O espiritismo, portanto, é tão solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome, como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Muitos críticos julgam o espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, ficções daqueles contos. Ou seja, da mesma forma como a ciência tem que saber viver, tem que saber administrar e conviver com determinadas falsidades que em seu nome se praticam, da mesma forma como a religião, e aqui falamos a séria religião, há de conviver com determinados fatos pseudos religiosos, a doutrina espírita há de compreender, entender e também conviver com determinados fatos que muitos críticos, e muitos deles ainda de má fé, dizem acerca da nossa doutrina, mas que são fatos falsos. Logo, não são fatos, segundo o próprio Kardec. São falsidades. Então, é um fato que o espiritismo terá de conviver e admitir com essas circunstâncias, de certa forma, desagradáveis. Não é?
Bem, temos, portanto, aqui 3 perguntas. Faz Deus milagres? Tem Deus o poder de realizar milagres? A terceira, com que objetivo Deus faria milagres? Seria importante se a gente distribuísse aqui, se sempre pudesse, distribuíssemos o microfone aqui e passar para que cada um pudesse falar. Mas será que Deus faz milagres? O que a gente pensa? A lógica, o entendimento que temos no estudo da doutrina espírita, não. Deus não faz milagres. Se a gente responder pelo ponto de vista da Igreja Católica, sim, Deus faz milagres. Até porque nós vemos, vez ou outra, o Papa fazer determinadas santificações por conta de que determinadas pessoas fizeram milagres. Então, para o pensamento católico, Deus faz milagres. Mas para nós espíritas, é importante que isto fique cristalino. Para nós espíritas, Deus não faz milagres. De forma que, ao sairmos daqui do portão, se alguém perguntar, já temos de pronto a resposta. Olha, eu aprendi há 5 minutos atrás ali que Deus não faz milagre. E é verdade, Deus não faz. Tem Deus o poder de fazer milagres? Sim, em tese, sim. Porque pode tudo, inclusive fazer os chamados milagres. Em tese, sim. Mas com que objetivo Deus faria esse milagre? Para mostrar que tem força? Para mostrar que tem poder? Para mostrar que pode, ao mesmo tempo, fazer e desfazer aquilo que ele fez? Para nos amedrontar? Para nos tornar subservientes à sua vontade? À sua lei? Não é, pois, diz Kardec aqui, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, emite a seguinte opinião. Não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Nada, absolutamente nada. Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Então, está uma resposta bem clara, bem objetiva. Deus não precisa fazer milagres porque as suas leis são perfeitas. Sendo perfeitas, são elas imutáveis. Sendo perfeitas e imutáveis, são o quê? Eternas. O eternos é Deus. Então, não há que falarmos que Deus faz milagres. E, principalmente, quando nós atribuímos ao termo milagre o sentido de derrogar as leis divinas. Deus até faz milagres, no sentido de admirável. A vida não é um milagre, no sentido de admirável. Quando a gente imagina, para quem é mãe, para quem é pai, a gestação de uma criança, amigos e amigas, é algo fantástico. É quase um milagre, mas não é. Obedece à lei natural. Mas é fantástico a gente imaginar ali, dia a dia, semana a semana, os órgãos se formando, se ajustando, crescendo, cria-se isso, cria-se aquilo, e, mais ainda, sem nenhuma intervenção humana, a não ser aquele start inicial.
mas sem nenhuma intervenção humana vai gerando a criança. Isso não é um milagre? Uma semente que se coloca sobre a terra hoje, daqui a alguns meses começa a brotar, tempos depois frutifica, e mais do que isso, nos dá o alimento. Isso não é um milagre? Sim, no sentido de admirável. Mas nada de extraordinário, muito menos nada que fuja à própria organização do universo ou à vontade da lei. Então, nesse sentido, sim, não é extraordinário, não é sobrenatural. É, sim, das leis naturais. Da lei natural. Vou obedecer. Há eminentes teólogos que entendem ser o sobrenatural o corolário das religiões e que o cristianismo sustenta-se nesse princípio. É evidente. Vamos pensar de um papa que não acredite no milagre. Ele deixa de ser papa, pelo menos dentro da estrutura da Igreja Católica. Ele tem que acreditar. Não é? Até porque é ele quem diz se alguém fez ou não o milagre. Claro que hoje já existem muitos critérios, muitas pesquisas que demonstram se de fato o milagre aconteceu, se foi milagre, se o agente do milagre foi fulano, ou beltrano. Hoje existem mais critérios. Há algum tempo não era bem assim, bastava ser amigo do Papa e doar algum dinheiro, porque aí, chegando lá, seria um santo. Bem, acreditar nessa tese significa não apenas desconhecer as leis naturais, como também põe em risco até mesmo o futuro do cristianismo, na medida em que, com o avanço da ciência, o sobrenatural perde sustentação. É verdade isso. Não é? Se a gente pensar que esta ou aquela filosofia, este ou aquele pensamento religioso tem como sede, está fundamentado nos milagres, é um erro crasso. É enterrar, em termos de futuro, a proposta desta religião. Porque, como falamos no início, aquilo que ontem era desconhecido, hoje é. Portanto, aquilo que hoje é desconhecido, amanhã será conhecido. E assim sucessivamente. De forma que, à medida que a ciência evolui, o senso do miraculoso reduz. E poderíamos até pensar, vai chegar um tempo em que a ciência vai descobrir tudo a ponto de não se acreditar no milagre? Descobrir tudo, não. Mas dá ao indivíduo entendimento para a essência de tudo que acontece? Sim. E a doutrina espírita isso nos ensina. Há eminentes teólogos, ou acho que repeti aqui, o de que se necessitam, porém, no entanto, diz Kardec, o de que se necessitam as religiões não é o sobrenatural, mas o princípio espiritual, que erradamente costumam confundir com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. Ou seja, a ideia do sobrenatural para algumas religiões é o alicerce, é o fundamento. Destituída da sobrenaturalidade, a religião deixa de existir. Falhei aqui na revisão deste texto. É verdade. Não, mas eu falei na revisão. Ele fez e eu não fiz a revisão. A natureza não é, de si mesma, tão imponente que dispense se lhe acrescente, seja o que for, para provar a suprema potestade, nos ensina Kardec. Não se faz mistério sobrenatural para que se preste a Deus o culto que lhe é devido.
não é necessário para admirarmos a Deus, para compreendermos a sua onipotência, a sua onipresença e onisciência, não é necessário, o Espiritismo assim nos ensina, acreditarmos no miraculoso para admitirmos isso. Tanto menos incrédulos topará a religião, quanto mais a razão a sancionar em todos os pontos. Se alguma coisa há prejudicado, foi precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Ou seja, o que efetivamente prejudica uma doutrina religiosa é exatamente fundamentar-se apenas no sobrenatural e no aspecto do maravilhoso. Eu vou apressar aqui. Vou passar aqui também, só tenho 5 minutos. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações existe entre os povos antigos e modernos, e consta basicamente de todas as religiões, onde está a suspeita de ser ilusória? A crença na existência espiritual, ela remonta desde as épocas primevas. Então, não é uma ilusão, não é algo insólito que acontece pontualmente e não mais acontece. É algo que sempre aconteceu. Os críticos respondem que em todos os tempos o homem teve o gosto pelo maravilhoso. Kardec, então, indaga: mas que entendeis por maravilhoso? Os críticos respondem: o sobrenatural. Que entendeis por sobrenatural? Indaga Kardec. E os críticos respondem: é o que é contrário às leis da natureza. Conheceis, porventura, Kardec indaga, tão bem essas leis, que possais marcar um limite ao poder de Deus? Bem, nós temos aqui mais alguns slides. Como eu gosto de ser obediente à mesa, eu não vou passar, mas ficam, portanto, essas questões para a gente refletir. O que é que nós entendemos por maravilhoso? O que é o sobrenatural? Nada que o estudo persistente, o estudo constante da doutrina espírita não possa nos responder. Teríamos aqui este. Bom, vamos passar para a conclusão. O Espiritismo, portanto, não admite o milagre sob a perspectiva de um evento que derroga as leis da natureza. À medida que a ciência avança, o sobrenatural torna-se natural, e, com isso, o inexplicável passa a ser conhecido. Deus não faz milagres sob o ponto de vista de modificar suas próprias leis. Assim, nós concluímos a nossa fala. Agradecemos todos e a todas pela presença, inclusive os que estão telepresencialmente. Deus nos abençoe.